Dizem que alguns lugares não se apagam, apenas adormecem, esperando ser lembrados. Foi o que aconteceu com o antigo Hospital São Bento, fechado desde os anos 90, depois de uma série de mortes misteriosas na ala norte, a enfermaria de isolamento. Durante anos, o prédio permaneceu abandonado, até que uma equipe de manutenção da prefeitura foi enviada para avaliar se ainda havia estrutura suficiente para uma possível reforma. Entre eles estava Marcos, um eletricista acostumado a lidar com prédios velhos. Logo na primeira noite, algo o incomodou. O ar era pesado, abafado, e o som dos próprios passos parecia ecoar de um jeito estranho, como se o prédio respirasse junto com ele. Enquanto testava as tomadas de um corredor desativado, uma lâmpada piscou sozinha no final do corredor. Ele olhou, mas jurava que tinha desligado toda a energia daquele setor. De repente, um bip ecoou no silêncio, como o som de um monitor cardíaco. Marcos parou. O som vinha da enfermaria norte, a mesma que havia sido fechada há 30 anos. Ele achou que fosse um gerador antigo funcionando, então decidiu verificar. Mas quando abriu a porta, o som cessou. E o que ele viu o fez recuar 2 passos. Todas as camas, cobertas por lençóis rasgados, estavam ocupadas. Marcos ficou paralisado. O corredor estreito, tomado por poeira e ferrugem, agora parecia vivo. Sob os lençóis encardidos, as formas nos leitos não se moviam, mas estavam lá, inconfundíveis. Silhuetas humanas, imóveis, como se ainda aguardassem atendimento. Ele respirou fundo e puxou o lençol da cama mais próxima. Nada. Apenas o colchão rasgado e manchado de mofo. Marcos riu nervoso. "Devo estar ficando louco", murmurou. Mas quando se virou para sair, ouviu o som de respiração, ofegante, lenta, logo atrás dele. Virou-se num impulso, mas o corredor estava vazio. A lâmpada piscava. O som do bip voltou, mais forte, mais rápido, como se um coração invisível tivesse voltado a bater dentro daquele lugar. Ele decidiu sair, mas algo o fez parar. Uma ficha médica caída no chão, suja e amarelada. Pegou o papel e leu o nome. Paciente 23, sem identificação. Óbito, 12 de abril de 1992. Nesse instante, o bip cessou de novo, e o silêncio foi rompido apenas por um som metálico. A maca ao fundo começou a se mover sozinha, arranhando o chão como se alguém a empurrasse. Marcos correu, mas ao passar pela porta, ela bateu violentamente, trancando-o lá dentro. Do outro lado, uma voz fraca e arrastada sussurrou: "Você também veio cuidar da gente?" Marcos empurrou a porta com força, mas ela não cedia. O ar dentro da enfermaria parecia mais denso, como se o oxigênio estivesse sendo sugado dali. Ele iluminou o entorno com a lanterna do celular, tremendo. As sombras projetadas nas paredes pareciam se mover, deformando-se. A cada passo ele ouvia algo, não exatamente vozes, mas murmúrios, fragmentos de palavras, nomes, pedidos de ajuda. No fundo da sala, sobre uma mesa coberta de pó, havia um caderno de capa preta. Marcos o abriu, revelando anotações de um médico. Dr. E. Bastos, datadas de 1992. As primeiras páginas falavam de um surto infeccioso, de pacientes que não respondiam ao tratamento. Mas conforme ele virava as folhas, a escrita se tornava instável, apressada. E em uma delas, manchada de sangue seco, estava escrito: "Eles não morrem, apenas param de responder. Continuam. Aqui." Mesmo depois que desligamos os aparelhos, um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Ele olhou para os leitos e jurou ver um dos lençóis se mover. De repente, o bip voltou, agora múltiplo, ecoando de várias direções. As luzes piscavam em sequência e os monitores desligados começaram a acender, um a um, mostrando linhas vitais ativas. Um frio percorreu o ambiente. No reflexo da janela quebrada,
Marcos viu algo atrás de si. Uma silhueta magra de jaleco branco, observando-o em silêncio. Quando se virou, nada, apenas o caderno, agora aberto em uma nova página que ele não lembrava de ter virado. Quem lê isso já entrou, e quem entrou não sai. Marcos sentia o coração disparar. As luzes piscavam em sincronia com o som dos monitores, criando um ritmo doentio, quase como uma respiração. Ele tentou ligar para a equipe do lado de fora, mas o celular não tinha sinal. Quando olhou novamente para a porta, percebeu. Não havia mais maçaneta. O corredor agora estava mergulhado em penumbra. Apenas o som metálico das macas ecoava, como se fossem empurradas por mãos invisíveis. Marcos. Ele ouviu seu nome. Baixo, arrastado, vindo de múltiplas direções. Virou o rosto e a luz da lanterna iluminou uma figura parada ao fundo, imóvel, coberta por um lençol. Deu um passo à frente. O lençol começou a se mover, subindo levemente. E por baixo, ele viu olhos. Olhos humanos, abertos, fixos nele. Marcos caiu para trás. O celular escorregou da mão e se quebrou no chão. No escuro, as vozes começaram a se multiplicar, sussurrando seu nome em coro. Marcos, volta para a enfermaria. Você prometeu cuidar da gente. Ele correu desesperado pelo corredor, chutando portas trancadas, tropeçando em macas e pedaços de vidro. Quando finalmente encontrou uma escada de emergência, desceu os degraus correndo. Mas cada andar parecia o mesmo. As mesmas paredes, as mesmas portas, os mesmos sons. Era como se o hospital não tivesse fim. No último lance, ele viu algo diferente. Uma porta antiga de ferro, com uma placa torta onde se lia necrotério. De dentro, vinha um som abafado, como se alguém estivesse batendo do lado de dentro da gaveta mortuária. Marcos se aproximou, e uma voz rouca sussurrou bem perto do seu ouvido. Você já esteve aqui antes, doutor. Marcos ficou imóvel. Aquela voz, grave, arrastada, parecia vir de dentro da sua cabeça. Ele virou lentamente, iluminando o corredor atrás de si. Nada, mas o ar cheirava a éter e sangue antigo. Com as mãos tremendo, empurrou a porta do necrotério. As lâmpadas de emergência piscavam em vermelho. O frio lá dentro era cortante, e o cheiro de decomposição ainda pairava, como se o tempo não tivesse passado. As gavetas metálicas estavam abertas, exceto uma. Nela, um crachá pendurado. Marcos o pegou, e ao ver o nome gravado, o sangue gelou. Doutor Elias Bastos, infectologista-chefe. O mesmo nome do diário. Ele deu um passo para trás, tentando entender, quando um som o fez se virar. Uma das gavetas começou a deslizar lentamente para fora, rangendo. Dentro, um corpo coberto por um lençol. O pano tremia, como se respirasse. Marcos, em choque, puxou o lençol e viu seu próprio rosto, pálido, imóvel, com os olhos abertos e vidrados. Ele tropeçou, gritando, mas uma força invisível o empurrou contra a parede. As vozes voltaram mais altas, repetindo em uníssono. Você voltou, doutor. Prometeu nunca nos deixar. A verdade começou a se formar em flashes na mente de Marcos. Lembranças que não eram dele. As alas lotadas, os pacientes morrendo, o desespero e o médico, ele mesmo, ou alguém como ele, tentando salvar as almas dos infectados por métodos proibidos. O diário não era apenas um registro. Era a confissão de um homem que havia experimentado com os pacientes. E ao morrer, ficara preso ali, condenado a reviver tudo. E agora, Marcos estava preso no mesmo ciclo. Ao fundo, o reflexo metálico da gaveta mostrava o jaleco branco em seu corpo. O crachá do Dr. Bastos estava preso no bolso. O som dos monitores recomeçou, agora vindo de todos os lados. Marcos tampou os ouvidos, mas não adiantava. O bip parecia vir de dentro do peito dele. O necrotério tremia e o chão úmido pulsava sob seus pés,
como se o prédio tivesse um coração. De repente, as luzes se apagaram. Apenas o som de passos, lentos, arrastados, preenchia o ar. Ele acendeu a lanterna do celular e o facho revelou dezenas de figuras paradas no corredor, todas com lençóis brancos, imóveis, encarando-o. Marcos começou a recuar, mas conforme dava passos para trás, as figuras avançavam na mesma medida, como reflexos distorcidos. Uma delas, mais próxima, deixou o lençol cair e revelou um rosto de pele cinzenta, com os olhos costurados e a boca aberta, murmurando entre os pontos: "A cura não veio, doutor." O ar ficou rarefeito. Marcos correu em direção à escada, subindo desorientado, tropeçando nos degraus. Cada andar parecia igual, mas os sons mudavam, ora risadas, ora choros, ora o som de respiradores sendo ligados e desligados. Quando chegou ao último andar, viu uma porta diferente, de vidro fosco, com uma luz acesa atrás. Na placa, lia-se: Diretoria Médica. Ao entrar, o ambiente estava intacto, como se o tempo não tivesse passado. A mesa, os prontuários, o cheiro de café frio. E na poltrona giratória, de costas para ele, alguém respirava devagar. Marcos se aproximou. Colocou a mão no encosto. A cadeira girou lentamente. E ali estava ele mesmo, usando jaleco, com os olhos fundos e um sorriso cansado. "Demorou para voltar, doutor. O turno nunca acabou." Marcos deu um passo para trás. O outro, idêntico a ele, levantou-se lentamente da cadeira. A pele era pálida, os olhos fundos, como se nunca tivessem visto a luz do dia. O que é isso?" balbuciou Marcos. O homem sorriu. "Você esqueceu. Todos esquecem no começo." A figura caminhou até uma parede coberta de prontuários antigos e puxou um deles. Na capa havia uma foto. Marcos, mais jovem, vestindo o mesmo jaleco. Na ficha, Dr. Marcos Elias Bastos, infectologista, falecido em 12 de abril de 1992. O sangue gelou em suas veias. Ele tentou negar, recuar, mas o hospital parecia fechar-se em torno dele. As paredes pulsavam, as luzes piscavam como batimentos cardíacos, e as vozes dos pacientes mortos ecoavam: "Você nos prometeu a cura, e agora é parte dela." Marcos caiu de joelhos, o ar rarefeito queimando seus pulmões. As figuras de lençol cercaram-no em silêncio, formando um círculo. Uma a uma, começaram a retirar os panos que as cobriam, revelando rostos deformados, marcas de agulhas, bocas costuradas, todos com os olhos fixos nele. A outra versão de si mesmo, o doutor, colocou uma mão sobre seu ombro e sussurrou: "O São Bento não trata mais corpos, ele conserva almas, e agora a sua também pertence a ele." Um grito ecoou, profundo, sufocado. As luzes se apagaram de uma vez, e quando voltaram, não havia mais ninguém ali. A cadeira girava lentamente. Sobre a mesa, o diário negro estava aberto em uma nova página. Turno recomeçado. Dr. M. Bastos presente. 30 anos depois do desaparecimento da equipe de manutenção, o prédio do antigo Hospital São Bento voltou a ser notícia. Moradores das redondezas começaram a relatar luzes acendendo sozinhas durante a noite e sons de passos ecoando nos corredores vazios. Uma nova equipe foi enviada. Jornalistas de um canal local que faziam reportagens sobre lugares abandonados. O grupo chegou ao local numa noite fria, gravando tudo. Logo na entrada, o som de um bip distante os fez parar. "Ainda tem energia aqui?" perguntou um deles. Mas o gerador estava desligado. Os corredores estavam úmidos, cobertos de musgo. Por onde passavam, havia marcas de mãos nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair dali há pouco tempo. Em uma das salas, encontraram uma maca enferrujada e sobre ela um diário de capa preta, aberto na última página.
A repórter leu em voz alta: turno recomeçado, Dr. M. Bastos presente. O som dos monitores cardíacos ecoou de repente, fazendo todos recuarem. A câmera tremeu, mostrando vultos brancos se movendo ao fundo. As lâmpadas começaram a piscar e um deles apontou para uma porta de ferro entreaberta. Necrotério. Quando entraram, o ar ficou pesado. Nas gavetas metálicas em uma delas havia algo recente. Um crachá limpo, sem poeira, como se tivesse acabado de ser colocado ali. O nome: Dr. Marcos Elias Bastos. Antes que pudessem reagir, a porta bateu atrás deles com força. E no fundo da sala, um bip solitário começou a marcar ritmo, seguido por uma voz fraca, quase um sussurro, repetindo de forma automática: turno iniciado, pacientes em observação. A câmera caiu no chão, gravando apenas as luzes piscando. E a última imagem capturada foi a de uma sombra de jaleco branco caminhando lentamente pelo corredor, em direção à enfermaria norte. As gravações da equipe de jornalistas foram encontradas 2 semanas depois pela polícia local. O material estava dentro de uma ambulância antiga, estacionada atrás do hospital. O motor ligado, mas sem ninguém ao volante. Ao revisar as filmagens, os investigadores perceberam algo estranho. Em cada espelho, vidro ou reflexo metálico, havia uma figura observando o grupo. Um homem de jaleco branco, com um crachá no peito. O mesmo nome sempre visível: Dr. M. Bastos. O relatório oficial concluiu que o grupo se perdeu no interior do prédio e foi vítima de desabamento. Mas nenhuma evidência de queda ou destroços foi encontrada. Nem corpos. Somente uma nova inscrição, feita à mão, na parede da enfermaria norte. Os pacientes estão estáveis. O tratamento continua. Desde então, ninguém mais entrou oficialmente no Hospital São Bento. Mas quem passa por ali à noite garante ouvir o eco metálico de macas deslizando e um som distante, o bip constante de um monitor cardíaco que nunca se desliga. E às vezes, entre as frestas das janelas, é possível ver uma silhueta de jaleco branco caminhando em silêncio, recomeçando o turno mais uma vez.